o São Paulo vai cair no Brasileiro, meu parceiro. Os caras contratou um técnico que não ganha ponto corrido, velho. Dorival Júnior, desde fevereiro de 26, fevereiro, não ganha um jogo de Brasileirão, velho. Ele tinha ganhado a última vez com o Corinthians contra o Paranaense de 1-0 na Arena. De lá pra cá, o cara não ganhou mais, velho. Foram 12 jogos, 12 rodadas inteiras que o Dorival não ganha no Campeonato Brasileiro. Ele foi demitido do Corinthians em abril. Desde que ele chegou no São Paulo, ele não tem uma vitória. É muito louco, velho. Um cara que ganha, sei lá, 2 milhões por mês, 1 milhão e tralalá. Não ganha pontos corridos, velho. Não tem como o time ficar na primeira divisão se não ganha. Não dá, é inexplicável, entendeu? Não tem como. E olha só como são as coisas, né? Porque o São Paulo tinha demitido o Crespo, né? Que talvez seja a demissão mais imbecil da história do futebol. Talvez só não ganha do Felipe Luiz no Flamengo, né? A disputa é muito boa. Olha só, o Crespo no Campeonato Brasileiro, ele tinha simplesmente 83,3% de aproveitamento, tá? Ele somou 10 pontos em 12, ganhou do Flamengo no Morumbi, era primeiro colocado, mandaram o cara embora. Cara, essa diretoria do São Paulo, vou te contar um negócio, tá? Ela disputa com o Corinthians pra ser qual a pior de todas, assim, da história do clube, né? É uma loucura. Aí depois contrataram o Roger Machado, né? Que é o gatilho da bola reversa invertida, que a galera não ia com a cara dele, né? Ele fez 17 jogos, 7 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Um aproveitamento, velho, de 49%, quase 50%. Ah, é muito bom? Nossa, São Paulo vai voar com ele? Não. Mas ganhava, né? Ganhava algum jogo, pelo menos, no Brasileirão. Ganhou de 4-0 do Grêmio. Era um time, assim, não era grande coisa. Ele desmontou o meio-campo do São Paulo, isso é verdade. Mas ganhava, né? Aí contrataram um técnico que custa uma fortuna, custa 3 vezes mais do que o Roger Machado e não ganha pontos corridos, mano. Cara, é uma loucura. E olha, e o que é mais louco, né? Porque o Dorival tava no São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil, foi pra seleção. Aí depois ele saiu da seleção, foi pro Corinthians. Que por mais que ele tenha sido vitorioso no Corinthians, ganhou a Copa do Brasil, ganhou a Supercopa, um técnico digno, tá? Um bom técnico. No Campeonato Brasileiro era muito ruim também. Olha só, no Brasileirão do Corinthians ele fez 30 jogos, tá? 10 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Ele perdeu mais do que ganhou com o Corinthians, tá? Ele foi o técnico com pior aproveitamento da história do Corinthians na Arena, tá? Que em tese é o maior fator casa do Campeonato Brasileiro, né? Ou um dos. O Corinthians é sempre forte no seu campo. Com ele perdia mais do que ganhava. O aproveitamento dele era pior jogando em casa do que jogando fora. Aí o cara chega no São Paulo com essa grife toda aí pra salvar o São Paulo depois de ter trocado 2 treinadores no ano e o cara não ganha pontos corridos, velho. Cara, assim, é uma matemática muito simples, até imbecil, até redundante ficar falando isso. Mas se o São Paulo não ganhar jogo no Campeonato Brasileiro, vai cair, velho. De novo, o Crespo, ele deixou o São Paulo na primeira colocação. Aí depois que o Roger saiu, se não me engano, ele tava em quarto. Cara, o São Paulo, quer ver? Vamos ver aqui. O São Paulo é o 12º colocado, 26 pontos. Beleza, assim, não tá com risco de cair, né? Mas, cara, se você for ver, por exemplo, o Grêmio, que era concorrente direto ganhando o São Paulo hoje, chegou a 25. O Vitória, que é um time embalado, tem 26. O Mirassol, que é um time que não é pra estar no Z4, que é um time bem decente, tá mostrando coisa melhor, tá melhorando no campeonato, tem 23. O Santos tem 22. O Internacional, que parece que acordou pra vida, tem 22 também. E aí o Vasco, que no Campeonato Brasileiro é um terror, mas parece que tá acontecendo alguma coisa de interessante no Vasco, vai jogar agora, daqui a pouco, e é um time que vem em franca ascensão, beleza que joga com a corda esticada, se machucar alguém, acho que o Vasco não sobra muita coisa. Mas o titular dos caras é muito bom, melhorou, é um time que pressiona, tem bons jogadores, Thiago Mendes joga uma bola super redonda, então é um time que eu acho que não vai cair, entendeu? Aí Remo e Chapecoense, beleza, o Remo também tem 21, o Chapecoense já caiu, tem 10. Só que depois, velho, aí vem São Paulo, Curitiba, Galo, próprio Corinthians, Botafogo. Do Cruzeiro pra cima, eu acho que a briga é outra, tá? Mas olha só como o São Paulo saiu de primeiro colocado pra quarto com o seu treinador da bola, do gatilho rodado, de ponta cabeça, né, dando pirueta, pro Dorival Júnior, que é um técnico que em tese o São Paulino gosta, tem um retrospecto legal, foi campeão da Copa do Brasil. Cara, o time dele não ganha de ninguém, velho. Não ganha de ninguém. De ninguém. Cara, é muito louco isso. Não tem explicação. Ou tem, né? Porque, de novo, ele não é um cara bom em pontos corridos. Alguma coisa tem que se explicar, né? O São Paulo só joga Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. É um cara que é um técnico que eu acho que falta energia pra ele, né? Um técnico meio, vou falar um português meio escroto, meio broxa em campo, tá ligado?
não tem aquele, tá ligado? Aquele negócio que o Crespo também não tinha tanto, mas que o Zubeldia tinha, o próprio Diniz que tá no Corinthians tem, e aí ele é meio passivo na beira de campo, sabe? O time dele é meio pragmático, e de novo, eu acho ele bom treinador, tá? Eu acho ele bem acima da média, é um cara muito competente, mas os últimos trabalhos dele, ainda mais pós-seleção, foi muito ruim, muito ruim. De novo, ele foi vitorioso, tá? Foi vitorioso no Corinthians, foi vitorioso no próprio São Paulo, mas, cara, o pontos corridos dele é um terror. E aí, quando o Crespo falou no começo do ano que não, olha só, nossa competição aqui é 45 pontos e tal. Nego achou ruim, achou um discurso derrotista, mandaram o cara embora com 83% de aproveitamento, velho. 83, tá? E o Roger Machado, que fala difícil, que ninguém gosta e tal, tinha 50% de aproveitamento. Então, de novo, o São Paulo tá colocando num buraco, velho. E aí o São Paulo, beleza, pagou o transfer ban, mas, cara, as finanças do São Paulo tá terrível, a situação política do São Paulo é um caos, só não é pior que a do Corinthians, tá? Mas é terrível também, eu falo, o Corinthians de hoje é o São Paulo de amanhã, e, cara, o São Paulo não joga em casa, né? Vai jogar em casa agora na próxima rodada, mas jogou, né, em Campinas, jogou em Bragança, jogou na Vila Belmiro. Cara, isso atrapalha muito, velho. São Paulo é um time gigante, torcida gigante, um estádio gigante. Não joga em casa porque tem show do Harry Styles, tem show, sei lá, da puta que pariu, entendeu? Então, além de tudo, o São Paulo não tem mando de campo, velho. Olha só que loucura. Então, o São Paulo é um time que não tem tão bons jogadores assim. Também não acho que é um horror. Começou ganhando o jogo hoje com o gol do Caleri, que renovou, pagando uma fortuna também. Um atacante que não faz gol, né? Tem muito pouco gol, o Caleri é uma loucura. É o preço que paga pra ele. Mas ao mesmo tempo é um dos poucos caras ali que é um pouco mais consistente, um pouco mais experiente, faz um gol ou outro. Cara, tirando isso, o São Paulo não tem ataque praticamente. O melhor jogador dos caras, que custa uma fortuna por mês, tá toda hora machucado, que é o Lucas. O Arthur é um cara meio arame liso, Ferreirinha, cara, Luciano. Olha, o São Paulo tá num buraco, tá? O São Paulo tá num buraco, velho. Falando assim, um português bem fácil pra vocês. São Paulo tá na merda, mano. E, cara, de novo, o São Paulo não joga em casa, tem um treinador que não ganha pontos corridos de jeito nenhum, o cara tem aversão a pontos corridos, e não é só com o São Paulo, foi com o Corinthians, também foi naquele final de ano com o Flamengo, que ele foi demitido ali, também achei que os caras pesou a mão nele, tá? Mas também tinha essa questão, então é um cara que falta energia, o São Paulo meio, sabe, jogando fora de casa sem a torcida empurrando, meio, sabe, meio frouxo, meio mole, meio triste, o São Paulo é meio triste, e tem um técnico triste na beira de campo, mano. Cara, 12 jogos sem vitória é muita coisa, rapaziada. É muita coisa, mas é muita coisa mesmo, tá? Não tô exagerando aqui. É um retrospecto, assim, assombroso, velho. Ó, se liga. O último jogo dele, depois da vitória no Paranaense, do Corinthians, foi Corinthians e Cruzeiro 1-1. Beleza, um jogo legal até, fora de casa. Depois perdeu pro Curitiba em casa, 2-0. Empatou com o Santos fora, empatou com a Chapecoense, fora de casa 0-0. Empatou com o Flamengo 1-1, perdeu do Fluminense 3-1, perdeu pro Inter em casa, e aí depois que o São Paulo empatou com o Botafogo em casa, perdeu do Remo, perdeu do Paranaense em casa, né? Empatou com o Flamengo, foi um jogo legal, e perdeu pro Grêmio de virada hoje. Cara, é assombroso o negócio aqui, tá? Tem outros dados que eu queria trazer. É, Olha só, o São Paulo venceu um dos últimos 13 jogos e não vence no Brasileirão há 8 rodadas. O São Paulo conquistou somente 3 pontos dos últimos 24, 12,5% de aproveitamento. Dos 26 pontos do São Paulo, 10 foram conquistados por Crespo, em 12. Outros 14 por Roger Machado, em 33. E 2 pelo Dorival Júnior, em 15, mano. Cara, o São Paulo não ganha na mão dele, velho. E aí caiu também pro Juventude na Copa do Brasil, que é um time de Série B, beleza, que isso ainda era com o Roger Machado. Mas, cara, sim, que buraco que São Paulo se meteu, filho. Não tem jeito, não tem pra onde correr, não, cara. São Paulo era um time que era primeiro colocado do Brasileiro, mas não tá querendo ir embora. São Paulo não tá nessa posição, velho. São Paulo não tá nesse lugar, entendeu? Cara, é uma falta de noção da realidade grave, tá ligado? Grave. Vai pagar o preço. Não acho que o São Paulo cai, porque a concorrência é muito baixa, tá? De novo, tem time pior que São Paulo, tá? Chapecoense, Remo. Mas assim, dos outros, velho, quem é pior que São Paulo? Por exemplo, o Mirassol é pior que São Paulo? Não acho. O Vitória é pior que São Paulo? Não acho. Inclusive, o melhor jogador do Vitória era do São Paulo, lembra? O Eric. O Eric é o único jogador brasileiro na temporada que tem mais de 10 gols e 10 assistências. No Brasil inteiro, tá? Juntando o mundo, ele é o único brasileiro que tem esse número de double-double. O Eric do Vitória, tá? Jogava no São Paulo. Aí o Grêmio, time ruim, mas ganhou do São Paulo hoje, né?
Curitiba começou bem, tá perdendo. Talvez o Curitiba, mas cara, o Curitiba mostrou boas coisas. O Ceará ficou, então não é um time tão ruim assim. O Galo, talvez. O Bragantino talvez caia nas tabelas, mas o Bragantino já tem 31 pontos. Corinthians, talvez. Corinthians tá entrando numa crise absurda. Santos, talvez o Santos, Inter. Mas, cara, Vasco. Assim, é chumbo trocado, velho. O São Paulo ainda tem uma gordura aqui, porque começou bem o campeonato, mas de novo, velho, o São Paulo não ganha de ninguém, filho, de ninguém. De ninguém, não é exagero, não ganha de ninguém. E o técnico dos caras não ganha de ninguém também. Então, assim, se eu fosse São Paulo, eu estaria desesperado, falando sério mesmo. Diretoria do São Paulo auto-sabota o clube, né? Que nem a do seu rival Corinthians, né? E, cara, é, paga 2 milhões pro técnico que não ganha pontos corridos, mano. É simplesmente isso, uma loucura completa. Nem vou entrar no jogo aqui, porque o vídeo não é sobre isso, né? É sobre o fato de ter trocado de técnico, de ter pegado um técnico que não ganha pontos corridos, sendo que o São Paulo só joga pontos corridos, né? Porque foi eliminado na Copa do Brasil pelo Roger Machado, não jogou a Libertadores esse ano, então, cara, vai ser difícil, tá? De novo, o Dorival não é um técnico ruim, mas ele tá numa fase pavorosa, principalmente no Campeonato Brasileiro. Então, mano, assim, São Paulino, meu parceiro, o fim é triste, tá? O fim é triste. São Paulo nunca caiu, tem a musiquinha de soberano, nunca foi rebaixado, mas, ó, Corinthians também nunca tinha ido e foi, o Inter também não, o Santos também não. Olha, não testa o peito do super-homem não, tá? Esse é o vídeo, rapaziada. Eu sou o Dimas, esse é o canal Fanatíssimo, Fanatíssimo em todas as redes sociais. Deixa aqui seus comentários sobre essa crise do São Paulo e principalmente pelo Dorival Júnior, nessa campanha assustadora que ele faz, bizonha, terrível, inacreditável. E o São Paulo se enfiou nesse buraco porque quis, porque tinham dois técnicos competentes, um muito competente, mas mandaram embora pelo bel prazer e agora aí tá pagando o técnico mais caro de todos e talvez o pior, pelo menos o Brasileirão dá pra falar que é o pior disparado. Se gostou desse vídeo, deixa seu like, deixa seu comentário e se inscreve no canal, ativa o sininho que me ajuda muito e hypa sempre, por favor, alcança outras pessoas. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus, tamo junto.